Por que esperamos que pessoas com deficiência se adaptem ao mundo em vez de criar um mundo que funcione para todos? Por que chamamos de tecnologia assistiva quando deveria ser simplesmente tecnologia? O design universal não é sobre criar adaptações, é sobre reimaginar tudo desde o início. É a diferença entre construir uma rampa ao lado da escada e projetar uma entrada que todos possam usar com dignidade. Nos episódios anteriores, acompanhamos a jornada do professor Paulo Capel e o desenvolvimento do DigitaVox USP. Hoje, exploramos como essa experiência pessoal se expande para uma visão mais ampla. Democratizar a educação, capacitar professores e transformar a acessibilidade de exceção em regra. Professor Paulo, o senhor costuma dizer que precisamos enxergar o extraordinário no simples. Como essa filosofia, professor, se traduz nos projetos atuais? Por que o foco na educação é tão fundamental para quebrar essas barreiras invisíveis e tantas outras visíveis também, né? Muito bem. Na semana passada, nós tivemos aí divulgados os dados do IBGE, do Censo 2022, que mostra que temos 7,9 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. Paralelamente a isso, outros dados também mostraram que pessoas até 15 anos de idade sem deficiência, 5,4% dessas pessoas são analfabetas, o que é um número gigantesco. Quando você pega uma população de pessoas com deficiência visual na mesma faixa etária, até os 15 anos, esse dado vai para 19,5% de pessoas analfabetas. Então, acho que esse dado ele é cristalino e ele evidencia o porquê temos que trabalhar na educação. Seja o projeto que for. Aliás, não precisa só trabalhar na educação, nós temos que trabalhar na educação em outras questões do nosso dia a dia, né? O enxergar o extraordinário no simples. Então, é fundamental para revertermos esse quadro. Professor, e vamos falar um pouco da transição, né, do DigitaVox USP para essa visão mais ampla que vocês, os pesquisadores, os senhores, querem fazer com que a comunidade receba, né? O senhor está trazendo números, dados tão alarmantes de pessoas que precisam de acessibilidade. Vamos falar dessa transição do DigitaVox para essa visão mais ampla? Desde a primeira reunião que nós fizemos, nós traçamos metas, né? Então, a primeira meta nós cumprimos, que foi trazer o software para várias plataformas, distribuição gratuita e funcionando redondinha. Ótimo. A segunda, que nós estamos trabalhando agora. O conteúdo do DigitaVox USP, as lições, são lições para um público de uma idade, a partir dos 15, 16 anos, que tem um vocabulário um pouco maior. Por que não as crianças? Então, o que nós fizemos? Nova etapa. DigitaVox USP para crianças. O que muda? Todo o conteúdo das lições vai ser adaptado. E não é um adaptado assim, eu acho que eu vou colocar a palavra futebol. Eu vou colocar a palavra jogo. Não. Nós estamos com um time muito interessante. Nós temos uma linguista da FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, uma linguista trabalhando as palavras, junto com uma professora da Faculdade de Educação, especializada em educação especial, em pessoas com deficiência. Então, nós estamos montando todo um arcabouço de lições que tem toda uma lógica, não só para a faixa etária, mas na questão também da habilidade do digitar, que palavras digitar, né, que linhas do teclado usar. Então, essa é uma das próximas fases, quer dizer, eu não diria que é a próxima fase, essa é uma fase que já está em construção através
de um edital que nós conseguimos, fomos contemplados, e nesse edital, uma das propostas é o DigitaVox para crianças, né? E, paralelamente a isto, na STI, o que nós estamos propondo e realizando? Por exemplo, nós temos a Fundação Dorina Noil. Se a Fundação Dorina Noil tem um arcabouço de palavras, de contextos que ela quer implementar, então ela vai poder fazer isto e vai ser um módulo Dorina Noil, vai ser um módulo Senai, vai ser um módulo Lar das Moças Cegas. Então, são duas coisas paralelas. Um para as crianças e outro que as instituições que cuidam das pessoas com deficiência, que conhecem, vão desenvolver também módulos para que possam ministrar para os seus atendidos. Professor, e o CRAI Acessa, ele é um braço dessa acessibilidade também? Dessa busca por chegar a mais pessoas? O CRAI é um conceito muito interessante, nasceu há muito tempo atrás nas universidades espanholas, onde as bibliotecas não são só um repositório de material, de texto e imagens. Os CRAIs são espaços onde também tem livros, também tem textos digitais. Então, o conceito de biblioteca ele se amplia. Então, nós temos um centro de recursos de aprendizagem e inovação / investigação na Faculdade de Odontologia da USP. Em 2023, em abril de 2023, eu propus para a coordenadora do CRAI na época que nós criássemos o CRAI Acessa. O que é o CRAI Acessa? O CRAI Acessa vai ser um espaço físico onde nós vamos ter todas as tecnologias assistivas para as diferentes deficiências, para que a pessoa possa conhecer, utilizar. Então, por exemplo, vamos ter um computador com o DigitaVox SUSP, vamos ter outras coisas que, se der tempo, eu vou comentar com vocês. Toda a parte de tecnologia assistiva vai ser contemplada. E por que eu digo vai ser e ainda não foi? Porque a nossa biblioteca vai receber vai ser uma melhoria absurda, né? Ela vai ser toda reformulada, remodulada, vai ter elevador, acesso, etc. E isso vai acontecer no ano que vem. Mas nós já temos garantido na planta desse CRAI, que nós chamamos CRAI Acessa, de acessibilidade, tem já garantido o nosso espaço para essas tecnologias assistivas que nós estamos criando e outras também que podem vir de outras universidades, de outras pessoas. A ideia é que as pessoas tenham acesso às tecnologias assistivas, até para conhecer. E o senhor tem essa preocupação também com os professores universitários, né? Porque o senhor mencionou mais cedo que está desenvolvendo cursos para professores universitários e do ensino médio. Como é possível, professor, transformar um docente que nunca teve contato com alunos com deficiência visual em um aliado da inclusão? Eu acho que a primeira coisa é acreditar no projeto. Então, eu acredito no projeto, ou seja, esse pré-requisito a gente já tem. Aliás, o nosso grupo já tem, né, que é um grupo muito interessante. Nesse do EAD, nós temos uma professora da Unicamp, a professora Rita Montilha, nós temos um doutorando, o Pedrinho Carvalho, que é um menino cego, fonoaudiólogo, foi o primeiro colocado na turma dele quando se formou na graduação. Ai, que maravilhoso. Cego. Né? E temos também a Ana Cláudia Fernandes, que é uma pós-doutora que trabalha conosco. A ideia é mostrar para os professores o que é a deficiência visual e as diversas tecnologias que nós temos. Por exemplo, quando você tem uma pessoa andando com uma bengala na rua, uma bengala branca, você fala, é um cego. É, uma pessoa cega. E se aquela bengala for verde e não for branca? Como a minha bengala é verde. Eu sou uma pessoa com deficiência visual parcial. Eu sou uma pessoa com baixa visão. Né? Então, desde essa coisa simples, que é uma cor de bengala,
que às vezes nós, professores universitários ou até de ensino médio, a gente não conhece. Até coisas mais sofisticadas, como saber o que é uma linha Braille, saber o que é um software, um leitor de tela, que quando eu aperto uma tecla, pluf, eu leio ali. Saber que existem softwares que facilitam o entendimento não só da pessoa cega ou de baixa visão, mas daquela disléxica, ou do próprio espectro autista. Né? Então, a ideia é informar esses profissionais dessas coisas, né? Porque muitas das vezes não conhecem. E eu acho que é nossa obrigação mostrar. E nós vamos fazer um curso de 15 horas, a ideia era fazer de 30, mas a verba não foi suficiente. Paciência não tem importância. Nós vamos fazer, e com muita qualidade. Né? Então é isso, né? A gente acha muito importante essa questão para os professores, porque se o professor universitário ou o professor de ensino médio, ou até de fundamental, você não sabe algumas coisinhas básicas? Professor, e para que esses projetos avancem, o Digitavox se expanda, as parcerias me parece que são imprescindíveis, é isso? Fundamentais. Nós temos 2 tipos de parceria nos nossos grupos de pesquisa. Primeiro, pesquisadores de várias universidades. Então, temos Unifesp, Unicamp, Unesp, USP, UFSCar. Então, grandes professores que já trabalham com tecnologia assistiva. Então, essa parceria universitária é muito importante. Mas tão importante quanto esta parceria é a parceria com as entidades que trabalham com as pessoas com deficiência, porque eles estão ali no dia a dia, eles estão na frente. Eu posso dar uma sugestão, eu posso propor uma demanda para o nosso grupo de pesquisa, mas se essa demanda vem de uma instituição, olha, vários usuários se queixaram de... Ok, né? Vamos procurar fazer. Agora, professor, tem algo aqui que está chamando muito a minha atenção e eu quero que o senhor fale para mim sobre o projeto Segmenta. Me parece que ele usa a impressão 3D para criar modelos anatômicos, né? Como transformar, professor, conceitos abstratos em objetos que se pode tocar? Isso muda a experiência educacional? Está mudando a minha aqui. Bom, para que você não fique com medo, ninguém do estúdio fique com medo, essas são peças impressas em 3D, em tamanho real, né? Então, nós temos aqui um crânio gerado de tomografias computadorizadas. Você pega esses arquivos e transporta para um tipo de arquivo que pode ser impresso, arquivos STL. Então, você tem um crânio exatamente de como ele é na realidade. Isso aqui, ele só é de plástico, mas o tamanho, a dimensão é toda... E por que não? Como o Pedrinho Carvalho, que fonoaudiólogo formado na Unicamp, quando ele fez anatomia, o pessoal da Unicamp fez trabalhos em massinha para ele, para conhecer a anatomia. Por que não isto? Por que não isto, né? Então, nós fizemos, como eu sou da odontologia, eu tenho obrigação de conhecer os ossos da cabeça, nós fizemos o projeto Segmenta, aqui um pedacinho, isso aqui é uma maxila, o osso maxilar aqui do lado esquerdo, né? E a gente pode expandir isso para tudo quanto é coisa. Por exemplo, começamos, há alguns meses atrás, um projeto onde nós temos o escaneamento e a impressão de golfinhos, de crânios de golfinhos, como esse aqui que você vê. Né? Então, por que não? E a ideia é disponibilizar esses arquivos para que, se você, professor de um curso no Pará, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, você possa imprimir essas peças. Você tem um aluno com deficiência visual? Por que não? Não precisa ser um aluno universitário. Pode ser um aluno do ensino médio. Pode ser do fundamental. Por que não? Né? Por que não? Então, esse é o projeto Segmenta. Uma outra coisa que nós fizemos um Segmenta, que isso é uma novidade. Ontem nós submetemos um artigo para ser apresentado no 5º Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva. Qual foi a inovação? A inovação foi que nós, através de um engenheiro mecatrônico que nós temos no nosso grupo, colocamos circuitos dentro das peças e sensores na superfície. Então, a hora que você toca, ele faz um bip. Aí você para o teu dedo e ele começa a verbalizar aquele conteúdo. Qual conteúdo?
o que você quiser. Um conteúdo para um público leigo, um conteúdo para um professor universitário, um conteúdo para o ensino médio, para o fundamental. Então você adapta, isso é modular. Você pode fazer com crânio, você pode fazer com crânio humano, crânio de golfinho, você pode fazer com engrenagens. Por que não? É revolucionário, né, professor? Não sei se é revolucionário. Eu acho que a ideia é boa. Você está, de fato, democratizando o acesso à tem. leitura. E assim, é tudo código aberto. Os circuitos eletrônicos estão todos prontos. Uhum. Tá? E a gente vai... a hora que publicar o artigo, tá lá, ó. Você quer replicar? Em qualquer lugar do mundo, não precisa ser no Brasil, não, em qualquer canto, você faz. A ideia a gente está acreditando muito. E a gente tem que trabalhar, a gente tem que enxergar o extraordinário no simples. Eu vou te dar outros exemplos, se você me permitir, eu sei que o tempo já está curto. Por exemplo, né? Quando eu, Paulo, pessoa com deficiência visual, vou encher um copo com água, com suco, seja lá como for, o que acontece na maioria das vezes, Carla? Pode transbordar. Transborda, não é que pode. Tá. Na maioria das vezes. Então, o que nós fizemos junto com o mecatrônico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, junto com a UFSCar, com o pessoal do Núcleo de Tecnologia Assistiva? Juntamos tudo. Falei, gente, será que não dá para a gente criar uma peça, como se fosse um anel um pouco mais gordinho, com circuitos que a gente... Eu vou pegar o copo aqui e mostrar para você. Opa! Isso. Então, eu coloco essa peça aqui no meu dedo médio, abraço o copo, e aí coloco o líquido no copo. Quando ele chega nessa altura, o dispositivo vibra. Será que é possível? Já estamos com o protótipo pronto. O protótipo já está pronto. Também vai ser apresentado no Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva, a custo baixíssimo. Não que nós vamos vender, nós não vamos vender nada. Uhum. Mas você pode, com as plantas que a gente disponibiliza, você baixa as plantas, você monta esse negócio. Evidentemente que talvez você precise de uma pessoa um pouco mais especializada para montar, mas você já tem. Entendeu? Então, coisas assim. Então, é enxergar o extraordinário do simples, porque o que nós precisamos, e você destacou muito bem isso no primeiro episódio, eu vejo que a nossa população de pessoas com deficiência visual, a gente gostaria de olho biônico, mas é o seguinte, vai demorar. Enquanto não tem olho biônico, a gente precisa de outras coisas, a gente precisa tomar água e não derramar. A gente precisa estudar anatomia, ou a gente precisa conhecer as coisas tocando, e a gente não tem. E assim vai. Tá? Então, é realmente enxergar o extraordinário no simples. Professor, muitas leis de acessibilidade existem, né? A gente tem uma vasta legislação, mas elas não são cumpridas, né? Como transformar o design universal de conceito acadêmico em realidade cotidiana? O que cada um de nós pode fazer? Eu acho que é ter vontade. Eu acho que você tem que ter vontade e ação. Quantas linhas de código de programa eu sei digitar? Nenhuma. Fizemos o Digitavox USP, juntei gente boa. Né? Tomografia computadorizada, eu entendo um pouquinho, não muito. Peguei gente que entende. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, ter vontade e nós vamos fazer. Então, a primeira coisa, ter essa vontade. E eu tenho que contagiar as pessoas. Nós temos que contagiar as pessoas. E quando você acredita naquilo que você faz, você contagia, não tem jeito. Você contagia. Então, contagiar o outro. E aí chamar o outro para vir trabalhar com você. Né? Só tem uma coisa. A gente não recebe nada por isso. Aliás, mentira. Eu recebo o salário da Universidade de São Paulo. Recebo sim. Mas eu acho que por aí, sabe? Você, como você disse, a lei existe, está tudo certo, são leis muito interessantes, mas precisa que haja eu vou colocar uma palavra meio estranha para mim nos últimos anos, haja um olhar. Sabe? E esse olhar é que é mais difícil. Quando me falam, puxa vida, Paulo, ali não tem um piso tátil para você, ali não tem um não sei o quê e tal. Eu falei, olha, o principal problema das pessoas com deficiência no geral, e eu vou falar de deficiência visual, que é o meu ramo,
que é a minha situação, a barreira atitudinal é muito maior. E eu poderia também te dar um monte de exemplos assim cruéis que eu já vivi de barreira atitudinal, de lugares que tinham rampa e tinha piso tátil. Então precisa mudar um pouquinho a consciência das pessoas. E como a gente muda? Primeiro nós temos que nos mudar. Você muda? Muda. Se eu mudo, o outro pode mudar. Se o outro muda, ok, e aí? Professor, o senhor poderia dar exemplos práticos de como esse design universal, que de fato possibilita que todos tenham acesso, né? Não só pessoas que têm alguma deficiência, mas pessoas com mobilidades. Vamos falar, por exemplo, de exemplos práticos. Legendas ajudam em ambientes barulhentos, por exemplo? Sim, sem dúvida, legendas ajudam em ambientes barulhentos, sem dúvida. Só que a legenda, para mim, por exemplo, não serve. Aham. Né? Então eu tenho que usar de outros artifícios. Pensando no design universal, né? Sim, não há dúvida. Se você tem o áudio, a legenda, um profissional de Libras, muitas vezes, num cinema, num teatro, uma coisa assim. Uhum. Como também você disse no primeiro episódio, desculpe, no primeiro episódio, tem que tem que criar um produto, uma situação para que aquilo seja usado por todos. Vamos pegar o exemplo desses crânios. Isso aqui pode ser usado por você. Você pode ter curiosidade. Deixa eu ver como que é isso. Como que é, como não é. Você pode mostrar para um sobrinho, para um primo, para uma criança, para uma pessoa mais idosa. Se ele fala, melhor ainda. Então, você tem um determinado produto. Ele tem que nascer com o desenho universal, né? Obrigatoriamente, diria obrigatoriamente é muito forte, mas assim, seria muito recomendável que nascesse assim. Professor, e o senhor como professor de universidade pública, que é fruto de uma política pública, né, universidade pública, o quanto nós precisamos também estar atentos e cobrar a aplicação da legislação? Além de nós fazermos, né, aquilo que o senhor está dizendo, da motivação, da cooperação, qual é o papel do Estado aí em garantir essa acessibilidade, eu acho que essa inclusão? O Estado, eu acho que ele já garante. Eu acho que as pessoas aqui não se ligam muito, né? Uhum. Eu vou te dar um exemplo prático. Alguns anos atrás, há 3 anos atrás, eu fui a uma biblioteca. E nessa biblioteca eu pedi um texto. E pedi para que digitalizasse o livro inteiro, porque eu escuto os PDFs. Aí a pessoa foi, de repente voltou e falou assim, olha, não vai dar para fazer. Eu falei, tá bom, por quê? É porque isso é pirataria. Tá bom. Aí ela chamou a diretora da biblioteca, a bibliotecária veio, passou um sabão, né? Me deu uma bronca em público. Assim, imagina um velhinho com a bengalinha verde na mão recebendo um sabão. Desnecessário, né? Desnecessário. E o que eu vou te dizer? Na lei brasileira de inclusão está escrito que as pessoas com deficiência visual têm acesso legal a textos completos digitalizados. Então, eu não inventei nada, eu não fui pedir nenhum favor. Então, é direito. Por isso, é um direito. Então, o que falta, as pessoas não conhecem. Né? Então, não conhecem. As pessoas têm que saber mais. As coisas já estão aí, está tudo certo, já está tudo... É só executar. Esse é um exemplo. Tá? Posso te dar outros tantos. Professora, a sua jornada nos mostra que a acessibilidade não é caridade, é direito. É direito. É direito. Não é adaptação, é inovação. Não é para alguns, é para todos. O design universal não é sobre criar um mundo especial para pessoas com deficiência. É sobre criar um mundo melhor para todos nós. Quando projetamos pensando na diversidade humana, não construímos rampas, construímos pontes. A verdadeira revolução não está em olhos biônicos ou tecnologias mirabolantes. Está em enxergar que as barreiras mais difíceis de superar são as invisíveis. Aquelas que construímos com nossa ignorância e mantemos com nossa indiferença. O futuro da inclusão começa agora.
com cada professor capacitado, cada tecnologia democratizada, cada barreira derrubada. A pergunta é: de que lado da mudança você vai estar? Obrigado, professor. Foi um prazer. Muito bom ter estado com o senhor. Muito obrigado. Foi um prazer.